Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 5. Só para os irmãos se situarem onde eu quero chegar. Às quintas-feiras à noite, nós estamos tendo um estudo para obreiros aqui, e só para obreiros, e aqueles que querem. E durante esse estudo, nós temos tido algumas lições interessantes. As nossas duas últimas lições, ou as nossas duas últimas quintas-feiras foram particularmente interessantes, né? E nós falamos da mesma lição, e depois que nós estudamos essa lição, esse assunto já não saiu mais do meu coração. Eu acho esse assunto de extrema importância para a igreja. E hoje acho que hoje eu começo aqui uma série de estudos que vão nos ajudar. Para aqueles que já estão fazendo, vai reforçar, e para aqueles que não estão, vai nos ajudar bastante. Não sei quantos domingos nós vamos levar, talvez a gente junte uma coisa com a outra, mas eu quero falar um pouquinho sobre Hebreus capítulo 5, nos versículos 12 ao 14. Nós já lemos essa palavra aqui algumas vezes, nós já falamos dessa palavra aqui algumas vezes, mas eu queria chamar a sua atenção. Nós vamos ler e aí nós vamos entrar na lição propriamente dita, ou na mensagem propriamente dita, e nós vamos conversar um pouquinho. A palavra de Deus diz assim, Hebreus 5, 12 ao 14, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Onde está essa palavra perfeito aí no versículo 14? Nós vamos ler assim, mas o mantimento sólido é para os maduros. Tá? Fala de perfeição de corpo, como se o seu estômago já tivesse formado e pronto o suficiente, em perfeito estado, para receber alimento sólido. Então, é esse tipo de perfeição, não é santidade aqui. Não é a perfeição da santidade, tá? Só para você entender. Tem hora que eu acho que os crentes aqui, eu falei quarta-feira que eu tinha que dar 20 conto para cada um no final do culto, porque vocês me ouvem aqui todo domingo, né? Na hora que fosse saindo aqui, eu tinha que estar com que nem o Silvio Santos, um montinho de dinheiro na mão e dando 20 para cada um, porque obrigado por ter me ouvido mais um domingo, obrigado por ter me ouvido mais um domingo, porque não é fácil, né, vir para a igreja e ouvir alguns tipos de mensagens. Mas eu não quero ser duro aqui, eu quero, na verdade, trazer aquilo que Deus colocou no meu coração, porque eu acho que isso é vida prática diária. Eu acho que isso é coisa que eu não estou pregando para vocês, eu estou pregando para nós. Eu acho que quando o Espírito Santo traz alguma coisa muito evidente para nós, é porque Ele quer melhorar, Ele quer fazer de nós pessoas, crentes melhores. E na quinta-feira nós discutimos aqui apenas alguns pontos, e são desses pontos que eu quero falar, porque eu acho que na nossa caminhada cristã, ou pelo menos quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós fizemos uma decisão. E como parte dessa decisão, tem alguns passos que nós devemos tomar e algumas vezes nós não tomamos. Então, eu vou tomar aqui alguns pontos de um escritor chamado C.H. Dodd. Esse homem, ele era um grande pregador, um grande escritor do século XX, meados do século XX. E no seu livro, O Evangelho e a Lei,
ele salientou que grande parte do Novo Testamento segue um padrão. Presta atenção, porque isso aqui vai ser mais uma lição do que uma pregação. Eu quero que você aprenda algo ou relembre algo hoje na sua caminhada cristã. As passagens com instruções a respeito das verdades da salvação. Para aí um pouquinho. A palavra de Deus nos mostra a verdade da salvação. A palavra de Deus nos mostra que Jesus veio para salvar. Hoje, o nosso irmão Bruno leu aqui, nós fizemos uma leitura responsiva, e o versículo 14 de Colossenses, capítulo 2, diz que a cédula que era contra nós foi rasgada, foi tirada. Aquela nota promissória, aquela dívida que você tinha foi cancelada. E todo crente gosta disso. Porque você diz, eu não tenho mais pecados, graças a Deus eu sou limpo, Jesus me perdoou. Essa é a mensagem da salvação. Essa é a verdade da salvação. Mas presta atenção, Dodge diz que essas partes da Bíblia, esses textos bíblicos que dizem respeito à verdade da salvação, eles também são acompanhados por passagens nas quais são apontadas as suas consequências práticas. Existe uma prática a ser desenvolvida em decorrência da salvação. Nós não somos salvos e acabou tudo. Precisa haver prática na salvação. Eu acredito na salvação eterna, eu acredito que Jesus levou todos os meus pecados na cruz, mas eu acredito que tem que haver uma vida com Deus. Eu preciso ter uma vida diante de Deus. E isso não se separa da sua salvação. Vamos lá. Ele diz que as epístolas, por exemplo, começam normalmente com o ensino sobre a obra de Cristo e concluem com orientações sobre como os crentes devem viver. Vamos rever isso aqui. Eu tenho a certeza da minha salvação nas epístolas, mas eu tenho também a orientação de como eu devo viver. Porque eu não posso ser crente e viver a minha vida de qualquer jeito. Nós vamos aprender nessa série e eu gostaria de pedir a sua fidelidade, porque eu sei que série é uma coisa difícil, mas se fosse campanha talvez muitos fariam. Então tome isso como campanha, né? Campanha de 7 semanas, o crente não perde uma porque não pode quebrar a corrente, né? Agora quando é série, o pastor está falando demais desse assunto aí, domingo eu não venho não. Então, tome isso aqui como algo que você precisa para a sua vida. É sério esse negócio. E nós, na nossa caminhada cristã, vamos relaxando. É natural isso aí. Eu estou falando nós, eu não estou falando você. Vai ficando tudo bem, porque eu vou na igreja todo domingo, segunda tem oração, e comida, e quarta tem culto, e quinta tem estudo, e assim a gente vai. E a nossa vida vai virando aqui, ali, e depois do trabalho, e eu entendo perfeitamente isso. Só que nós não podemos esquecer da verdade da salvação, e essa nós nos esquecemos, porque todo mundo aqui, se eu perguntar se Jesus vier, você sobe com ele, eu acho que você ergue a mão. Eu também ergo. Graças a Deus por isso nós somos salvos. No entanto, alguns de nós nos esquecemos, ou todos nós nos esquecemos, vez por outra, de como devemos nos portar. A proclamação, a pregação das boas novas e outras instruções acerca da realidade da fé distinguem-se claramente das passagens que apresentam o ensino prático sobre como viver. Então, vamos recapitular um negócio aqui. Eu fui salvo, isso é lindo, isso é maravilhoso, mas eu preciso de instruções sobre como me comportar, sobre como viver a minha vida cristã. De novo, Dodd identifica 7 características principais no ensino prático sobre como o cristão deve viver.
Hoje nós vamos dar início nessa série. Eu quero quebrar essas 7 partes aqui. Nós vamos conversar bastante sobre isso aqui, né? Essas mensagens vão nos fazer pensar um pouquinho e repensar a nossa condição de cristãos. Eu quero que hoje, mais uma vez, você saia daqui pensando, tá bom? Que você saia daqui pensando naquilo que você é. Vamos lá. Se você quiser abrir comigo a sua Bíblia, vamos fazer aqui o tipo de um estudo bíblico. Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 17, versículo 24. Melhor, capítulo 4, desculpa que Efésios não tem 17, né? Você ia ficar procurando Efésios 17 aí até morrer e não ia achar. Efésios capítulo 4, versículo 17. A primeira característica, ou a primeira coisa que Dodd identifica no Novo Testamento, na palavra de Deus, nas cartas, nas epístolas, é que quando nós somos salvos, quando nós recebemos o chamado da salvação, ele diz que ao cristão do Novo Testamento, você está no Novo Testamento, certo? Você não vive na lei, você não vive na época do Velho Testamento. Então você que é cristão e vive na época do Novo Testamento, lhe é ordenado reformar a sua conduta. Lembra-se de Paulo falando aos Coríntios que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo, inclusive a sua conduta. Inclusive a sua conduta. Tá? E eu não vou falar do peso no meu coração aqui, porque às vezes dá a impressão que eu estou me desabafando. Mas vamos lá para Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 17 diz assim: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Eu vou fazer uma exposição desse texto, breve, mas eu quero que você pense comigo. O termo andar aqui usado, que ele fala não andeis, o termo andar aqui utilizado, refere-se literalmente à maneira como alguém vive o todo da sua vida, como a pessoa se conduz nas suas diferentes ocupações. Então, andar significa o todo da sua vida aqui. O salmista, no Salmo 1, ele faz uma colocação ou uma diferenciação, um contraste entre justo e ímpio. E ele fala, um dos versículos mais conhecidos da palavra de Deus: bem-aventurado o varão, o homem, o ser humano, a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não vive segundo o conselho dos ímpios. Não vive de acordo com como o ímpio vive. Não vive da forma como o mundo vive. Não faz aquilo que o mundo dita que você tem que fazer. O que mais dói o coração de um crente verdadeiro hoje é ver que a igreja parece tanto com o mundo que não tem distinção nenhuma. Nós nos assentamos na roda dos escarnecedores.
Nós andamos de acordo com o conselho dos ímpios. Nós fazemos aquilo que nós não deveríamos fazer. Nós nos detemos no caminho do pecador. E você fala, como, pastor? Eu não sei, talvez na internet. Talvez na televisão. Talvez em alguma coisa que você anda fazendo por aí que não tem mais nada a ver. Que não é mais pecado, porque era antes. Eu não sei como que Deus muda tanto. Ainda essa semana, acho que quinta-feira mesmo nós estávamos aqui conversando, e eu quase que me senti um radical, né? Um homem bomba do Evangelho, né? Cadê os Rambo do Evangelho aí? Né? Por quê? Porque tem hora que um simples telefone nos atrapalha. Você passa muito mais tempo olhando para aquela tela, para o WhatsApp, para os vídeos que mandam para você, para o Facebook, porque está tudo ali na sua mão, só que a Bíblia não anda mais na sua mão. A Bíblia não anda mais na minha mão. E eu falo isso porque é uma realidade que nós vivemos. Nós vivemos isso todo dia. A Bíblia não tem um pardalzinho te avisando que é hora de ler, mas o WhatsApp tem. A Bíblia não tem um pin falando, lê aqui esse versículo, mas o Facebook tem. Irmãos, tem hora que eu recebo mensagem de uns crentes, mensagem de voz. E enquanto essa pessoa está me mandando mensagem de voz, essa ou essas, mandando mensagem de voz de 30 segundos, o telefone dela fez pim e ploin que umas 30 vezes. De tanta coisa que entra, de tanto... A pessoa não tem paz mais. Não tem mais paz. Nós não vivemos mais em paz. Esse andar é o nosso todo, é o dia a dia, e nós estamos falhando nisso. Por quê? Porque segundo o texto que nós lemos em Efésios, os ímpios, os gentios de coração, que não são circuncidados no seu coração, eles andam na vaidade da sua mente. Eu acho que eu vou nomear essa série aqui, série Identidade. Você é ímpio ou você é justo? E nós podemos fazer um balanço para ver o que é que nós, para que lado que nós estamos pendendo mais. Porque a palavra de Deus diz que eles andam na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento. O que é isso? Paulo explica, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim, nos quais, nessas pessoas, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você fala, pastor, mas nós já temos isso, glória a Deus, mas andamos como se não tivéssemos. Porque tem muita coisa entenebrecendo o nosso entendimento e nós não conseguimos, muitas vezes, nem cultuar a Deus aqui no domingo de manhã. Seja sincero para você. Eu não vou pedir para você levantar a mão, não vou abrir confessionário aqui não. Mas quantas vezes você entra aqui de manhã e o louvor está rolando solto e a sua mente está assim que nem um turbilhão. Esqueci isso. Esqueci o ferro ligado. Nossa, tem que entregar aquele negócio, tem que fazer tal coisa. A cabeça parece uma loucura. O fulano não veio, a fulana está vestida assim, o certo. Tá. Aquele negócio doido na nossa cabeça. Pastor, então, é difícil. Porque enquanto você está louvando, enquanto eu estou louvando aqui, eu sei todo mundo que não veio na igreja. E se eu não cuidar, eu dou mais atenção para quem não veio do que para quem veio. Na minha mente, no meu coração. E eu não estou dizendo que eles não mereçam atenção e nem que vocês não mereçam. Eu estou dizendo que é uma luta constante para tirar a nossa adoração. O nosso entendimento não pode ser manchado por essas coisas. Quem é que comanda a nossa vida? Quem é que comanda o seu entendimento, a sua mente? Como está o seu pensamento? Como está a sua vida aqui dentro?
Porque é aqui que nós travamos as maiores batalhas, é na nossa mente. E eu já falei aqui para você, vou repetir, talvez hoje para você lembrar que não importa o que eu pregue para você, não importa quem pregue para você, se você não pregar para você, não tem jeito. Se você não falar assim, olha, eu preciso mudar, eu tenho que fazer tal coisa, por que estás abatido a minha alma? Por que se entristece dentro de mim? Mas tem gente, segundo a minha esposa, que é comandada pelo cérebro e não comanda o cérebro. Ela fala isso de mim, né? Mas tudo bem. Você tem que comandar o seu cérebro. Não pode deixar o seu cérebro te comandar. Você sabe por quê? Porque você recebe mensagens de fora, mensagens más o tempo todo. E dependendo do que você vê, pior ainda. Até as notícias nos deixam maus. Caiu o avião hoje. Matou 100 e não sei quanto. Daqui a pouco vai chegar outra notícia. Ó, o vulcão lá na Mongólia explodiu e matou não sei quantas pessoas. E nós começamos a orar pela Mongólia, começamos a orar pela Etiópia, começamos a orar pela China, começamos a orar pelo Brasil, começamos a orar. E tudo isso é muito bom, mas é uma grande distração. Porque você poderia estar orando para Deus derramar a presença e a glória dele aqui hoje. Você poderia estar orando para Deus mudar a situação dessa cidade. Porque deixa eu te falar uma coisa. Não que até é ruim porque isso aqui vai para a mídia, mas não é que eu não tenho amor por alguém da Etiópia. Mas nós estamos amando muito daqueles que a gente não pode influenciar e deixando de amar aqueles que nós podemos influenciar aqui. Isso é sério. A globalização em termos é muito boa, mas em outros termos não é tão boa não. Porque antes, o acidente que tinha acontecido em Boston, você demorava 2 dias para saber. Agora, o que acontece na China, você sabe ao vivo. Só que você não percebe que isso te tira tanto a paz. Nós tínhamos uma pessoa aqui e todas as desgraças do mundo ela vinha contar para mim. Ó, pastor, a mulher caiu ali e rachou a cabeça. Meu Deus, isso não vai mudar a minha vida. Desculpa a minha sinceridade, é sério. Porque nós começamos a nos preocupar com tudo. E tem gente que não sai mais de casa, tem medo disso, tem medo daquilo, porque as notícias nos colocam contra a parede. Alguém disse, Fall River não é mais o que era. Com certeza não, está muito perigoso. Vem comigo um dia em São Paulo e você vai ver que é muito perigoso. Aí você nunca mais vai pensar que Fall River é perigoso. Eu sei que mudaram as coisas. As drogas elas causam furto, roubo, morte e muitas outras coisas. Mas, irmãos, nós precisamos focar naquilo que é bom. E o que não é bom a gente ora para Deus mudar na cidade. Mas vamos lá, quem é que controla a sua mente? Quem é que tem poder sobre a sua mente? Aí, essa carta que Paulo fala aqui da mente, entenebrecidos no entendimento, porque a pessoa vai ficando tão entenebrecida. Você sabe que é entenebrecida? É como se fosse cheio de nuvens, né? É tanta informação, tanta coisa, você não consegue mais lidar com aquele negócio, que te causa um outro problema. Ele fala assim, separados da vida de Deus. Aqui que está o problema de ter a sua mente entenebrecida. Separados da vida de Deus. Jesus disse que o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. Vida com abundância. Hoje de manhã, o pastor está pregando uma série sobre o filho pródigo. Hoje de manhã ele falou do filho que ficou em casa. É interessante que o filho que ficou em casa, ele estava trabalhando. A Bíblia diz que ele veio do campo. Ele estava na roça, cuidando dos trabalhadores. Quando ele chegou, ele ouviu música, dança. Ele chamou um dos empregados. Ele tinha autoridade.
tinha os empregados, e falou: o que está acontecendo aí? Ah, o seu irmão que estava perdido voltou e seu pai matou o bezerro cevado e agora está essa festa aqui. Ele tinha tudo que o pai tinha, ele tinha casa, ele tinha direito às festas, ele tinha direito a tudo, mas o coração dele não tinha alegria, não tinha vida. Ele obedecia a todos os mandamentos. Ele falou para o pai dele: o pai, eu nunca te desobedeci, sempre cumpri todos os seus mandamentos. E eu nunca tive sequer um carneiro, um cabrito para matar, para comer com os meus amigos. O pai dele falou: tem. Você tem tudo aqui. Tudo que é meu é teu, você podia ter feito. Agora, o seu irmão não, o seu irmão estava morto e ressuscitou. Estava perdido e foi achado. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, fazemos o nosso serviço ao Senhor, porque agora nós americanizamos. E deixa eu te falar uma coisa. Você veio aqui para um serviço ou você veio aqui para cultuar a Deus? Porque tem uma diferença muito grande. Não estou falando mal, porque é uma questão de idioma. Mas nós falamos a língua portuguesa e já americanizamos o nosso culto. Ah, o serviço é às 9, o serviço é às 11. Não é um serviço. Não é um serviço. Nós viemos aqui prestar um culto de adoração a Deus. E o culto de adoração a Deus é espontâneo. Aquele moço estava lá trabalhando mesmo. Ele estava preocupado mesmo. Você vem para a igreja, tem que estar lá, eu preciso. Você faz tudo bonitinho que a regra manda. Mas tem vida? Você tem gozo na alma? Você tem alegria no coração? Será que você ainda consegue adorar a Deus? Será que você no seu dia a dia ainda consegue louvar a Deus pelas coisas, pelas grandes bênçãos que Ele tem feito, se é que você pode vê-las? Será que você reconhece que você caminha com o Pai e tem acesso às bênçãos dEle? Porque muitas vezes nós estamos como filho pródigo dentro de casa, não o que saiu, mas o que ficou. O filho que ficou é o que vai reclamar. O pastor está dando muito boi para esse que chegou aí agora. Ó. Eu estou aqui há tanto tempo e... o pastor está... É isso, é aquilo. A gente sempre acha uma coisa. Mas se você vier aqui, independente de mim ou não, para adorar a Deus, a alegria, a paz, a vida que Deus tem para nós enche o seu coração. Quantos crentes estão dentro da igreja sem vida? Jesus diz assim para Nicodemos. Nicodemos era um desses aí. Nicodemos, ele estava na igreja, cumpria a lei, mas ele era um desses que não tinha vida. E Jesus falou assim para ele: olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que nós precisamos, do filho. Nós precisamos da alegria de filho. Nós precisamos estar junto com Deus e não só caminhar junto com Ele por obrigação, mas a questão é como é que estamos vivendo a nossa vida, junto do Pai. Porque nós estamos junto dEle, nós temos a oportunidade de escolher a vida com abundância, a vida eterna, mas será que as nossas ações estão condizendo com as nossas palavras ou com o sentimento do nosso coração? Será que basta estar na igreja? Eu usei uma citação que o irmão Bruno fez, nós estávamos conversando. Jesus estava lá na cruz e de cada lado dele tinha um ladrão. E um dos ladrões reconheceu o seu pecado, o seu erro, e falou para Jesus: olha, mudando a expressão um pouquinho, mas me ajuda, tem misericórdia de mim. Eu sei que eu errei, mas lembra-te de mim quando o Senhor entrar lá no seu reino. E Jesus falou assim: olha, gostei da sua atitude, você realmente se arrependeu, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. O outro do outro lado tinha a mesma condição.
tinha acesso ao mesmo Deus, tinha acesso à mesma salvação, tinha acesso à mesma vida, à mesma graça, mas ele não conseguiu ver. Assim, às vezes, estamos nós. Por que você acha que alguém sai tão abençoado de uma reunião de oração e alguém sai de cara fechada? Por que você acha que a palavra vem e fala tanto com um e com o outro nada? Lembra do testemunho do pastor que levou os amigos para ver um culto pentecostal? Lembra da oração dele? Senhor, a água da vida caiu aqui de cachoeira e não respingou nenhuma gota em mim, porque eu estava fechado. E a oração dele foi: Senhor, a partir de hoje, qualquer culto que eu for, qualquer reunião de oração que eu for, qualquer lugar que eu for, buscar a Tua presença. Não importa quem esteja pregando, não importa quem esteja falando, cantando, se o Senhor estiver procurando uma pessoa ali dentro para tocar, que seja eu. Como é que nós chegamos aqui? Muitas vezes nós nem colocamos um pensamento naquilo que estamos fazendo. Hoje é dia de ir para a igreja, vamos lá, banho, igreja. Mas nós não saímos de casa assim: Senhor, fala comigo. Eu não estou generalizando, que talvez você saiu da sua casa hoje assim. Senhor, fala comigo hoje. Usa, Senhor, a Tua palavra, um cântico, um aperto de mão, um abraço. Usa alguém, de alguma forma, toca em mim hoje, porque eu preciso da Tua presença. Muitas vezes nós estamos automáticos. Isso acontece com você, acontece comigo, mas nós precisamos colocar um pouquinho mais de pensamento nas nossas ações. Esse sujeito tinha oportunidade e desdenhou de Jesus. O apóstolo Paulo, ele faz um rogo, ele implora aos irmãos romanos que tomem uma atitude diferente. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, você conhece de cor salteado: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Ele está dizendo assim: irmãos, estou implorando aqui pelo amor de Deus. É isso que ele está falando. Irmãos, eu imploro, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele continua no versículo 2: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É bom que você saiba que você veio aqui hoje por causa de Deus e não por causa da igreja. É bom que você tenha essa visão. É bom que você saiba que se você entrou aqui hoje, você tem que apresentar a Deus um sacrifício vivo. O sacrifício tem que ser vivo. Não há lugar na presença de Deus para sacrifício morto mais. A época do sacrifício morto passou. E passou tanto que o salmista Davi, num dos momentos mais difíceis da vida dele, com o peso do pecado, a angústia do pecado, o peso da acusação, ele faz uma das declarações mais bonitas que existe no Velho Testamento. Porque ele era da época da lei, porque ele era da época do holocausto, a época do sacrifício, a época dos bodes, dos carneiros, dos bois, sendo imolados por causa do sangue. E Davi, no Salmo 51, ele diz nos versículos 15 ao 17, abre, Senhor, os meus lábios, porque ele disse abre porque ele não tinha força para cantar. Sabe quando você está muito triste, que você não sai nada? Não é porque você não quer, mas você não tem vontade de fazer nada, você não quer cantar, você não quer louvar, aquilo tudo parece balela para você. Mas Davi foi para a oração e ele diz, abre, Senhor, os meus lábios. Ele era um adorador. E ele diz, e a minha boca entoará o teu louvor.
pois não deseja sacrifícios, senão eu os daria. Ele está falando de sacrifício de carneiro, de sacrifício que exigia sangue. Ele disse, tu não te deleitas em holocaustos. E aí ele vai falar qual que é o verdadeiro sacrifício para Deus. Ele diz, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. E a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O problema é que nós ficamos arrumando coisas para adorar a Deus. Nós arrumamos mais um culto durante a semana para adorar a Deus. Mais uma reunião para adorar a Deus. Mas o sacrifício para Deus é um espírito quebrantado, é um espírito contrito. E um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Eu não pude vir à igreja hoje. Mas enquanto eu estava lá lavando a minha roupa, o meu coração estava em contato com Deus. Canta, ó minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre excelso louvor. Canta, ó minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre excelso louvor. É alma, é coração ligado ao Pai. Mas esse sacrifício, ele não pode ser só vivo, segundo Paulo. Ele tem que ser um sacrifício santo. Foi Salomão que disse, no livro de Eclesiastes, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Esse negócio de veste alva, de vida santa, Deus leva a sério. Infelizmente, nós temos perdido a oportunidade de santificar as nossas vidas. E eu me incluo, porque as coisas do mundo têm nos distraído. Nos santificamos pouco, nos separamos pouco. Lá no Apocalipse você vai ver alguém dizendo ou perguntando lá na glória, quem são estes que vêm chegando? E uma voz brada e diz, estes são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. O Senhor espera a santidade da sua igreja. O Senhor espera um sacrifício santo, um sacrifício vivo e santo. Porque Pedro, citando Levítico, se eu não me engano, ele diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, em todo o vosso caminhar, em todo o vosso andar, em todo o vosso falar, em todo o vosso ouvir, em todo o vosso olhar. Em toda a vossa maneira de viver. Deus nos chamou para ser santos, Ele nos chamou para uma vida santa e de santidade. O escritor aos Hebreus diz, segui a paz com todos e a santificação. A gente sabe o versículo de cor, não é? Mas todos nós veremos o Senhor. Em nome de Jesus eu quero te encontrar na glória. Santificação é separação. É estarmos separados do mundo. É nos consagrarmos um pouquinho mais. É buscar a face do Senhor um pouquinho mais. Não só as mãos dele. Porque na nossa oração nós buscamos a mão do Senhor. Ó Jesus cura, ó Jesus dá, ó Jesus eu preciso, visita a fulana, visita o ciclano. É mão. Quantas vezes a gente pede aqui uma oração de adoração e a pessoa fala, Senhor, eu te agradeço pela vida, pela saúde,
pelas bênçãos, Senhor, abençoa meu pai, abençoa minha mãe. Ô, Senhor, muda a vida dos crentes aqui, Jesus. Acabou a adoração. Já virou tudo mão. Já virou tudo pedido. Porque nós não conseguimos adorar a Deus. Porque nós não fomos educados para adorar a Deus. Porque talvez o seu coração não foi educado para agradecer aquilo que você tem recebido. Nós ainda focamos no ruim. Sabe por que tem tanta notícia ruim na televisão? Porque dá ibope. Porque povo, gente, gosta de notícia ruim. Eu estava falando aqui, acho que foi quinta-feira, o crente briga até para ver quem tem mais desgraça na vida. Puxa, rapaz, eu quebrei o dedinho do pé, você não viu nada, eu quebrei foi a cabeça. Ih, rapaz, minha mãe está com uma mancha no pulmão. Ih, a minha já perdeu os 2 pulmões, está vivendo só, não sei por que está viva ainda. Disputa de desgraça, irmão. Negócio doido. Eu quebrei o pé, eu já quebrei pé, braço, mão, cabeça, coluna, tudo já, quebrei tudo, estou aqui, graças a Deus. Mas é só essas coisas que nós gostamos. Nós tínhamos que adorar mais. Nós tínhamos que passar mais tempo entregando esse sacrifício vivo a Deus, esse sacrifício santo a Deus, dizendo para Ele que nós amamos. Eu vim aqui, Senhor, para te adorar. Eis-me aqui outra vez para te dizer que eu te amo, que eu te preciso, que eu te quero. Tu és a razão da minha vida. Estar distante das coisas do mundo, nós precisaríamos mesmo fazer um concerto de crente. Né? Eu falei para os irmãos que eu estava virando um homem bomba, né? Estou quase comprando uma fazenda para a gente ir tudo para lá, brincadeira. Fazer aquelas heresias, aquelas coisas doidas que o povo faz, seita, né? Não dá, né? Não dá, a gente tem que viver e tem que mostrar para o mundo a nossa luz, a luz do Senhor em nós. Só que nós precisamos ser diferentes. Conforme nós formos desenvolvendo essa série, você vai ver que na minha vida e na sua vida, tem muito a ser mudado. Glória a Deus, nós estamos aqui. Mas nós precisamos de mudança urgente. Sabe por quê? Porque já não tem muita distinção entre mundo e igreja. Porque antigamente era um negócio de roupa, né? O crente passava, o homem estava de terno, gravata, chapéu e guarda-chuva. Podia estar o calor que fosse. E a mulher de saião, manga comprida, coque. Então, o crente está passando ali. Hoje em dia não, a roupa já não é mais um problema. Ou já não é mais uma distinção. E eu não estou falando daquela época ou dessa. Porque roupa tem que ser decente. Equilíbrio, decência. Mas aí, o crente, ele era distinto porque ele não se juntava na roda do escarnecedor. Mas hoje está cheio de crente na roda do escarnecedor, quando não é ele que está escarnecendo. O crente, quando estava numa festa de família, que era obrigado a ir numa festa de família, um casamento, na hora que vinha a cerveja, ele falou assim, não, eu prefiro Guaraná. Hoje não, bota aí que é nós. E tome cerveja. O crente tinha uma série de distinções, né? Hoje não existe mais essa distinção. Existe ainda para alguns. Porque estes são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Os distintos são aqueles que têm a veste lavada no sangue do Cordeiro. Os distintos são aqueles ainda que o Espírito Santo vem e convence do pecado, da justiça, do juízo. Quando você enfrenta e dá de frente com o pecado, o Espírito Santo vem e fala para você assim, não, acende uma luz amarela. Aí você não precisa pedir informação para ninguém, você não precisa pedir orientação de ninguém, porque se acendeu a luz de atenção, você tem que fazer o que a Bíblia manda, fugir da aparência do mal. É pecado? Não sei. Mas está me cheirando mal, estou saindo daqui.
Vaza! Sai de lá, pelo amor de Deus! Foge, escapa pela tua vida, porque eu estou falando de vida eterna. Nós não estamos falando de um probleminha, irmãos, nós estamos falando da tua e da minha salvação eterna. Não brinque com a sua salvação. Ao crente é ordenado ter uma reforma de conduta, uma reforma de vida. E se nós não fizermos isso, nós vamos ter problemas. Separados do mundo. Estar distantes das coisas do mundo. E aí no versículo 2 de Romanos 12 ele diz assim: não sede conformados. Vou agilizar por causa da hora. Conformar é tomar forma. Não tenha você a forminha do mundo. A pessoa olha para o ímpio e olha para você e vocês têm a mesma forma. Não só na aparência, mas no caráter. Na forma de conduta. E aí tem aqueles crentes que alguém fala assim, cara, você é crente? Sério? Ah, não, você está brincando. Você não é, não. Crente não faz isso aí. O ímpio falar isso aí para você que é bonito, né? Não é o pastor, é o ímpio. Não é? Conformar. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, enquanto você estiver recebendo todos aqueles vídeos de desgraça que você recebe, todas aquelas piadas, todos aqueles palavrões, todas aquelas informações do inferno que vem para destruir você, toda aquela pornografia, toda aquela situação que você vê. E eu não estou falando de pornografia porque você entra lá para ver pornografia, não. É que mandam para você cenas, a televisão mostra cenas para você, mas aquilo não tem mais nada. Não, pastor, é comum. É comum para o mundo, para mim não pode ser. Para você não pode ser. Nós precisamos de separação desse mundo. Aí nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O problema é que nós estamos longe de renovarmos as nossas mentes segundo a palavra de Deus. Quantos de nós já faz tempo que não lê a Bíblia consistentemente? E eu sempre falo isso aqui, irmãos. Depois, lá na glória, nós não vamos ter como falar assim, não, ninguém falou, era para ler? Vai, fala isso para Jesus, era para ler? Ó, o pastor nem falou. Jesus vai falar, você está que nem Adão, culpando a Eva. Né? Portanto, nós temos que buscar a Deus, renovar a nossa mente, porque senão nós ficamos longe de termos uma experiência com Deus em nossas vidas. Se você apresentar o seu culto vivo, santo e agradável, você vai experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Mas tem gente que nem experiência com Deus quer. Está que nem o povo de Israel. Na hora que viu trovão, luz, nuvem, raio, Moisés, vai lá você. Eu não vou não. O que ele falar para você, nós não fizeram. Mas fala, vai lá, que ó, tudo que Deus te falar a gente vai ouvir. Mas a gente, nós não vamos não. É muito difícil esse negócio de enfrentar Deus. Vai ser mais difícil enfrentar Ele no último dia. Se nós enfrentássemos a realidade hoje, se nós enfrentássemos essa situação hoje, talvez lá naquele último dia a gente vai enfrentar Ele assim, vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado. Mas vai ter alguns que vão enfrentar Ele do jeito que Apocalipse se fala, e os cordeiros vão à direita e os bodes à esquerda. Cuidado, gente. Cuidado, esse negócio é sério. Muitos não querem. A maioria de nós prefere a vontade própria. Eu faço se eu quiser, pastor. Eu sou dono da minha vida. Eu não sou dirigido por pregaçãozinha, nem por bibliazinha, não. Eu não vou fazer e acabou. Ou eu vou fazer assim e acabou. A vontade de Deus, irmãos, por mais que seja difícil às vezes a gente enfrentar, ela é sempre boa,
agradável e perfeita. Não necessariamente agradável para mim, mas agradável para a minha salvação eterna. Ela é boa para a minha salvação eterna. Aqui ele não fala que é gostoso a vontade de Deus. Até porque Paulo fala de uma luta constante entre carne e espírito. E às vezes a nossa carne, que Jesus falou, a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Na nossa tradução e na nossa visão tinha que ser a carne é forte. Porque pensa num trem para dar trabalho a tal da carne. O espírito até quer. Mas vamos lá. O texto de Romanos, no capítulo 13, e eu já estou terminando, eu só vou ler isso para vocês. Diz assim: isto digo conhecendo o tempo. Capítulo 13, versículos 11 a 14. E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Presta atenção, despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e nos vistamo-nos das armas da luz. Paulo fala de novo aqui: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, bebedeiras e desonestidades, nem dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos de Jesus Cristo, ou do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Vamos lá, só uns detalhezinhos para você aqui, 2 minutos. Despertarmos do sono. Se você estava dormindo, acorde agora em nome de Jesus. Acorde em nome de Jesus. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, diz Paulo aos Efésios, capítulo 5. A nossa salvação está agora mais perto do que estava. Jesus não veio, pastor, Jesus não veio, Jesus não veio. Jesus pode voltar. E você com esse negócio de ir deixando para depois, deixando para amanhã, Jesus volta. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, diz que é só um poucochinho de tempo, e aquele que há de vir virá e não tardará. Você perdeu a oportunidade, só 2 vão subir. Se fosse assim, né? Desculpa, eu sei que você vai subir. Rejeitemos as obras das trevas. Irmãos, nós somos crentes, pelo amor de Deus. Tira toda a ira, toda inveja, todo engano, toda mentira, todo roubo, todo furto, tudo que rouba você da presença de Deus, tira, é obra das trevas. Vistamo-nos das armas da luz. Paulo, falando aos Coríntios, diz: não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Qualquer dia eu falo disso aqui. Nós precisamos colocar a armadura de Deus na nossa vida, precisamos usar as armas que nós temos, leitura da palavra de Deus, decorar a palavra de Deus, recitar a palavra de Deus, orar a palavra de Deus, buscar a Deus. Isso são as armas que nós temos. Tem crente ligando para mim com medo de demônio, irmão. Sangue de Jesus tem poder, o Senhor nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões, e é isso que nós temos que fazer. Liga para mim para dar o testemunho: pastor, o demônio veio, eu mandei ele embora em nome de Jesus e ele foi. Andemos honestamente. Não precisa nem falar disso aqui, né, irmão? Só Colossenses 4 e 5, andai com sabedoria para com os de fora. Andai com sabedoria para com os de fora. Vamos ser honestos. E por fim ele fala: revesti-vos do Senhor Jesus e não tenhais cuidado com as coisas da carne. Irmãos, pense. Nós somos, Paulo fala aos Colossenses: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Revesti-vos como eleitos de Deus.
Você gosta da ideia de ter sido eleito por Deus, de ter sido chamado por Ele, de ter sido salvo por Ele. Revesti-vos, pois, de tal forma. Andai de tal forma que Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, possa encher você com seu Espírito, nos encher com seu Espírito e que nós possamos caminhar com Ele, mudando a nossa forma de viver. Domingo que vem a gente continua nessa série, se Deus assim o permitir. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer uma vez mais e te louvar pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua palavra. Nós viemos aqui cultuar ao Teu nome, fizemos isso e agora ouvimos a Tua palavra, Senhor, que nos convida a uma mudança, a uma reforma radical na nossa vida. Pai, dê-nos ousadia. Dê-nos ousadia, Senhor, para tomarmos decisões radicais, sim. Para nós tirarmos algumas coisas da nossa vida que só nos atrapalham. Para fazermos projetos calculados e que possam ser realizados com a Tua força e cada dia aumentarmos mais nesses projetos ou melhorarmos mais. Que nós andemos segundo o Teu querer e não segundo o querer do mundo. Que a medição, que a balança da nossa vida seja a Tua palavra. Nós não precisamos da aprovação do mundo, nós precisamos da Tua aprovação, porque passaremos a eternidade contigo. Oh, meu Deus, sim, eu declaro e eu peço a Ti força. Nós passaremos a eternidade contigo, em nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, ser salvos. Nós queremos, ó Deus, andar em Tua presença. Então, no nome de Jesus, ó Deus, faz um milagre em nós. Que o Teu Santo Espírito entre, atue e mude a nossa condição, a nossa conduta. Que nós sejamos santos. Que o nosso sacrifício seja santo, seja agradável, seja um sacrifício vivo na Tua presença. Pai, no nome de Jesus, dê-nos um restante de domingo abençoado. Dê-nos, Senhor, uma volta para casa em paz, em segurança. Guarda-nos, leva-nos em paz segundo a Tua misericórdia. E dê-nos uma semana abençoada em nome de Jesus. É o que eu te peço e agradeço. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todo o Teu povo e todos digam amém.